Fala pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao nosso projeto Bicast Profissões, estamos aqui mais uma vez para gravar um novo episódio, dessa vez com a Clara, nossa ex-aluna da Tijuca. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Clara foi nossa aluna na Tijuca em 2016, terminou o ensino médio com a gente e foi direto para a faculdade para fazer psicologia. Então, mais um episódio dentro da nossa proposta aqui de conversar um pouco sobre as carreiras, tirar um pouco das dúvidas, o que ela viu durante a faculdade, como é que ela vê o mercado de trabalho, como é que ela enxerga a psicologia hoje, até porque a gente sabe que a gente tem uma tomada de decisão muito importante quando a gente está na dúvida ali das profissões. Então, esse projeto está aí para ajudar a galera, né? Tanto alunos e responsáveis, a pensar um pouquinho sobre as profissões para a gente tomar a melhor decisão sempre. Então, vamos falar um pouquinho sobre psicologia hoje no nosso episódio, né? E aí, Clara, a gente estava conversando aqui com a Clara, fora do ar, né? Que 2016, assim, caramba, tanto tempo, quanta coisa já aconteceu. Muita coisa mudou, o AZ já mudou. Claro que foi nossa aluna na Tijuca, a unidade da Tijuca já mudou. O AZ está completamente diferente. Até esse podcast mesmo, era uma coisa que há 5 anos, 6 anos atrás não se pensava. Exatamente. 2016, então, né, a gente nem falava em podcast praticamente, né? E aí eu acho que é legal esse projeto. E 2016 para cá, né, muita coisa já passou. Acho que a gente tem algumas coisas que envolvem, inclusive, a psicologia, a pandemia aí no meio do caminho, né? Então acredito que de lá para cá muita coisa tenha se tornado novidade dentro da profissão. Então acho que é um papo importante, né? E você estava falando da questão da nota de corte do Enem, não sabia que tinha aumentado, diminuído, enfim. Mas acho que pode ter muito a ver com essa... Depois da pandemia, as pessoas começaram a ver mais os sentimentos, enfim, as emoções como algo que deveria de fato ser visto. E a profissão começou a ficar mais em evidência. Não que não existia antes, não que as pessoas não fizessem a faculdade antes, mas... acho que mudou bastante, assim, principalmente com a internet também. A visibilidade ficou muito maior. Sim. A gente estava conversando porque quando a gente pensa em psicologia, é algo que, aí numa opinião, são dados mesmo que a gente conseguiu observar, cresceu muito o número de alunos e alunas que estão procurando o curso de psicologia, né, que estão falando em cursar psicologia. Então, quando a gente pega ali o nosso top 10 de profissões mais escolhidas ou mais desejadas pelos alunos, a psicologia já aparece. Uma coisa que a gente não via, por exemplo, em 2015, 16, 17. Na minha turma, eu acho que só tinha eu que escolheria psicologia, ou então tinha aquela dúvida, assim. Mas quando você pega medicina, por exemplo, deve ter uns 4, 5, numa turma grande. Sim. Então, a psicologia, há poucos anos atrás, ainda não era essa primeira escolha. Sim. Que muita gente hoje tem. Isso é um sintoma, né? Uma pessoa que queria psicologia numa turma. Hoje... a gente, quando pergunta sobre psicologia, sempre tem muito mais, é muito comum. Mas vamos lá, assim, pensar um pouco no passado, presente e futuro, assim. Quando a gente olha para a psicologia, olha um pouco para trás. Você, quando chega na terceira série do ensino médio, você já tinha isso definido? Você tinha dúvida na carreira? Como é que foi o processo de escolha, assim, de psicologia? Acho que dúvida existe até hoje. Mas eu só fui escolher a psicologia pro meio do ano, assim, do terceiro ano. Já estava estudando pro vestibular, já sabia que ia fazer o Enem. E não sabia, só estava estudando. Mas você percebe que, assim, a decisão foi terceiro ano, mas psicologia já era uma opção ou não, assim? Apareceu... peraí, tem psicologia. Foi uma coisa mais de surpresa, você acha? Ou já era algo que... não, talvez psicologia era uma possibilidade, pelo menos. Pela minha história, assim, as pessoas costumavam falar pra mim que eu falava pouco, ouvia muito. E eu sempre tive isso na cabeça. Mas depois de um tempo eu percebi, principalmente fazendo terapia também, inclusive, que muitas das nossas escolhas vêm da infância, vêm das nossas referências, do tanto de apoio que a gente tem. Então, eu achava que era por isso, porque eu ouvia mais do que falava. E hoje em dia eu vejo que possivelmente sempre esteve ali de alguma forma, eu só não sabia. Sim. E entrar no terceiro ano, assim, como você não tinha uma decisão, você acha que isso, de certa forma, te atrapalhou na tua preparação ou não? É o vestibular, vou fazer, vou estudar independente da escolha? Eu acho que atrapalhou no sentido de eu me sentir insegura pro que eu ia fazer. Então eu ia fazer uma prova que eu não sabia nem pro que eu ia fazer. Mas não no sentido de matéria. Eu estudava todas as matérias, tentava focar nas que eu sabia mais para tentar tirar uma nota maior.
mas não senti que isso influenciou tanto assim para a nota final. Sim. Era mais a questão da insegurança de não saber o que eu queria, enfim. E tá estudando para uma coisa sem muito foco, né? Sim. Isso a gente vê muito hoje, por exemplo, o Enem, independente da carreira, tudo bem, tem uns pesos, mas o Enem você não pode ir mal em nenhuma área, né? Então, de certa forma, você vai... A questão é o ERJ, muitas vezes, né? Para a escolha das específicas ali. Sim. E aí você fez o terceiro ano com a gente, 2016, 2017 entrou na UF, certo? Sim. Foi fazer na UF. E aí, como é que foi a experiência, antes de entrar em detalhes técnicos, assim, a experiência da UF para você? Então, primeiro que eu não imaginava que eu entraria, porque passou a primeira chamada, a segunda, eu falei, não vai ser dessa vez, vou ter que estudar mais. E aí eu tinha colocado UF e o UFRJ para a segunda escolha. E aí eu passei na UF na quarta chamada, quando eu já nem tinha mais esperança. Eu nem vi meu nome lá, uma amiga minha falou, você viu que seu nome tá na lista? Eu falei, não. Então já começou aí o baque de tipo, passei para uma faculdade pública federal. E quando você entra, é completamente diferente, assim. Acho que tudo. Eu percebia muito, assim, de roupa, né? Antes no AZ tinha um uniforme, eu chegava na faculdade, eu tinha que escolher minha própria roupa. E era um grande evento escolher uma roupa que porque você chegava lá, você via pessoas super arrumadas e pessoas de chinelo e camiseta regata, short, né? Então a diferença começava por aí, assim. Acho que principalmente faculdade pública, né? Falando pela minha experiência. Você sai muito da bolha. São pessoas muito diferentes, de classes diferentes, de histórias diferentes. E você se vê, ou você sai da sua bolha, ou você não consegue estar ali. Então, acho que é isso. É uma diferença generalizada, assim, de tudo. De escola, de vivência. Eu falo muito isso com os alunos em sala, assim. Até o terceiro ano, eu estudava em escola particular. Então, eu tinha uma certa bolha. Sim. E quando eu vou para a faculdade, eu fiz faculdade de geografia, quando eu vou fazer a faculdade, eu vi gente morando no Leme e eu vi gente morando na periferia da periferia com uma dificuldade tremenda. Eu vi pessoas de todas as religiões possíveis, vi pessoas que não tinham religião. Gente que vem de outros estados exatamente, também, para estudar no Rio. Para estudar no Rio, exatamente. Universidade pública acaba atraindo pessoas. Então é uma diversidade que eu acho que soma muito, assim, na nossa vida, né? Sim. A gente consegue construir bastante coisa. E a UF é longe, é em Niterói, mas tem um clima gostoso, né? A UF pertinho da Baía de Guanabara. Parece que você tá em outro estado, assim. É uma coisa bem... Não é nem escondida, mas é longe da cidade, assim. O campus é muito grande, então você se perde ali dentro. Ficar sentado ali no gramado, olhando pra Baía de Guanabara. Não, eu sou fãzão da UF, adorei fazer faculdade lá. E a psicologia na UF, assim, uma dúvida que geralmente eu vejo dos alunos, e aí eu trago pra cá, poxa, o UFRJ, UF, ou de repente a UERJ também, que tem um vestibular separado, você vê que tem metodologias muito diferentes, no sentido de uma preparação diferente? Por exemplo, quando a gente gravou o episódio de economia, eu vi a Lana, que gravou com a gente, falou, olha, se você vai fazer numa IBMEC, se vai fazer numa UFRJ, você vai ter focos diferentes. Uma é mais financeira, a outra é mais teórica, e existe, assim, o pessoal comenta muito de diferenças nessa preparação. Tem bastante. Você estava falando da UERJ, né, que tem a prova específica. Já no início você tem que ter uma outra preparação para você passar na UERJ. Sim. Tanto que eu consegui passar na UF, na UFRJ, mas não passei na UERJ porque acho que na época era ciências, história, não sei, mas era uma coisa específica. Eu tinha que escrever ali e não sabia. Agora é história e biologia, a específica da UERJ atualmente. Mas já mudou algumas vezes psicologia. Sim. Então, desde a entrada já é muito diferente. A nota de corte também, dependendo da universidade. Sim. Que é diferente. Então, na UF é um curso muito voltado para as áreas de humanas, assim. Tem muita filosofia, história. Isso na UF? Na UF. Tá. Quando a gente vai para o UFRJ, tem muita ciência biológica. Você vai... às vezes, né, tem matérias no prédio de medicina. Na UFRJ tem muito, assim, da psicologia dentro do prédio de medicina, o que não acontece muito na UF, apesar de ter algumas matérias.
Então seria mais ou menos, a grosso modo, a UF se aproximando mais das humanas. Sim. E a UFRJ se aproximando mais das biológicas ali. Entendi. É interessante, né? Porque realmente, quando você olha para a UF e vê história e biologia, você tá ali no meio do caminho, né? E aí, quando você fez UF, você teve muito mais contato, então, com essa pegada mais de humanas ali. Sim, tive muita filosofia, sociologia. Não é que não tenha na UFRJ, mas é bem menor, assim. É uma direção diferente. Entendi. Bom, e aí, na preparação, mercado de trabalho, como é que você vê? A gente estava conversando aqui antes da gravação, que a sensação que eu tenho, e aí isso eu não tenho dados, mas o que me parece, é que a pandemia foi um grande marco, assim, na psicologia, né? Porque eu vejo o número de pessoas querendo psicologia crescendo e eu vejo mais gente fazendo terapia e falando em fazer terapia. Porque a minha geração de adolescente, quando eu olho pra trás, fazer terapia era meio tabu. Porque assim, tu faz terapia? Tu tá maluco? Assim, sabe? Era uma coisa muito tabu, né? É uma afronta pagar alguém pra ouvir você exatamente, falando. Pô, tá fazendo terapia por quê? O que houve? Sabe, o que houve era um negócio que a gente ouvia. Ih, ele tá fazendo terapia, era uma coisa, não. E esse tabu, ele foi sendo quebrado. Eu acho que tem muita coisa pra quebrar ainda, né? E aí eu queria te ouvir nesse sentido. Mas é a pandemia que foi um marco? Ou você vê que isso já estava sendo construído, ou os dois? Como é que você vê isso? Acho que sempre foi construído, mas a pandemia deu um impulso muito grande. Mas até hoje existem pessoas que só chegam na terapia porque o emocional afetou o corpo. Então, assim, a pessoa fica muito estressada e tem uma úlcera, e aí depois de ter a úlcera vai buscar terapia, quando isso poderia ter feito antes. Uhum. Então ainda existe tabu nesse sentido, mas melhorou muito, assim, as pessoas procurando quando vem que não estão bem e que um remédio não vai ajudar, que um médico talvez não ajude. Uhum. E que se trata de emoção, sentimento, enfim. E aí você enxerga também essa procura crescendo, assim, pós-pandemia? Sim, demais. Mais gente. E a tecnologia também ajuda, né? Principalmente a internet, porque agora é possível fazer terapia com um terapeuta que está em outro país, outro estado. Online ali. E facilita essa conexão, assim. Uhum. Então, hoje em dia, acho que tem crescido muito por conta da internet também, essa possibilidade de fazer online. Sim. E você está trabalhando com isso? Atendendo, sim, consultório? Sim. Atendo online e presencial também, mas as pessoas costumam preferir online. Eu acho que é por mesmo? isso que vem esse crescimento, né? Mais fácil. Você não precisa se deslocar, você não precisa pagar passagem, enfim. Não, me surpreende um pouco. Eu achei até que, mesmo com a facilidade do online, mesmo com tudo isso, o contato presencial achei que tivesse até mais procurado. Não, eu prefiro muito mais, porque a psicologia acaba que é essa troca, né? De pessoa para pessoa. Mas não quer dizer que não funcione no online também. Sim. E o que a galera hoje, né, tá procurando ali, eu quero fazer psicologia e tal, você vê um mercado em ascensão, então, hoje. Sim. Um mercado que tá crescendo. E crescendo rápido. Esses dias eu tava em um show, era em Piracicaba, assim, no interior de São Paulo. E aí tinha uma placa de atendimento psicológico. E aí eu fui olhar o que era, e tinham várias psicólogas lá, eu acho que pela emoção do show, enfim, dependendo do show. É uma emoção muito grande. E tem o álcool também, que altera muitas coisas. E aí, hoje em dia, eles estão colocando profissionais de psicologia, para além de médico e enfermeiro, para atender ali. Sim. E é uma coisa que eu nunca imaginava que poderia ter, num show, ter um psicólogo para atender as pessoas. Eu, inclusive, vi não chega a ser um atendimento, né, mas um acolhimento ali. Então, tá crescendo em áreas inimagináveis, assim. Sim. Tá num evento, né? Exato. Que tem álcool, que tem, enfim, várias coisas. E tá lá. E aí, beleza, acho que é um quadro que as pessoas conseguem enxergar bem, né? Assim, você tem lá um profissional, uma profissional que tá atendendo, eu vou procurar terapia. Geralmente as pessoas, como você falou, né, procuram por alguma situação. Sim. Né? Se divorciou, né, saiu do trabalho, tá tendo desenvolveu crise de ansiedade, alguma coisa do tipo. Acredito que ainda esteja uma procura muito mais reativa do que uma procura prévia. Sim. Você ainda enxerga isso? Sim. Só que a gente vive numa sociedade também que a gente tá cada vez mais ansioso, né?
Sim. Então, cada vez mais pessoas estão procurando. O tempo passando rápido, a gente cheio de demanda, muita informação, né? Eu vejo muito isso, assim, caraca, é muita informação e às vezes eu me cobro. Às vezes eu fico pensando sobre isso, assim, só um desabafo rápido. Mas, caramba, eu não consegui ler notícia hoje. E eu sou formado em geografia, eu tenho essa coisa de estar sempre atualizado, né, e tal. Até com foco para mim, para as minhas aulas. Caramba, eu não consegui não consegui ver nada do que aconteceu na faixa de Gaza hoje. Eu me cobro, porque eu não consegui consumir notícias disso, né? Tem que estar o tempo todo ali ativo, ligado. E é uma das coisas da tecnologia que vem pro mal, né? Apesar de, no caso da psicologia, poder atender online, enfim, ter essa proximidade online, tem esse outro lado que é o tempo inteiro. Tem pacientes que estão ali na terapia e aí abre uma aba de alguma coisa para ver, mas não é por mal, é porque tá meio que dada, assim, essa velocidade, né? Que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E pensando na galera que tá ali, bom, acho que eu vou fazer psicologia, mas eu queria entender um pouco mais do mercado de trabalho, assim. Hoje você vê quais outras possibilidades, assim, se você não tá num consultório atendendo por conta própria ou trabalhando num consultório que tem outros profissionais da área, tem várias outras possibilidades, assim. Eu me formei em psicologia, saí pro mercado de trabalho hoje, né? O que você vê, assim, de possibilidade de atuação em empresas, em escolas? Tem muitas outras coisas. Então, eu dei o exemplo do show, né? Sim. Uma coisa que é muito recente, mas que tá abrindo caminhos aí. Mas o psicólogo consegue trabalhar em hospital, em escola, penitenciária. É interessante, né? Consultório. Tem o psicólogo do esporte também, que trabalha com time de futebol, seleções. Sim. Eu vejo muito, acompanho futebol, assim, eu vejo muito os clubes, né, apostando agora em profissionais de psicologia pela pressão que é a questão dos resultados, né? A gente tá gravando agora em 2024, esse ano tem a Olimpíada, né? A galera do esporte fala muito, né, em preparação mental ali para as competições. E ainda a maior parte das vezes, pelas entrevistas deles, né? Eles não conseguem o que eles queriam, né? A medalha que eles queriam, não por não ter o treinamento correto. E sim, porque a cabeça não deixou. Tava muito nervoso ou muita pressão. Sim. E não é que o psicólogo vai resolver essa situação, mas ter um acompanhamento faz toda a diferença. Sim. Não, a gente tá gravando agora em abril de 2024. Recentemente, só para dar uma noção de tempo, recentemente a gente teve uma declaração do Richarlison, jogador que tá até na seleção brasileira, que ele falou, né, que ele foi pra Inglaterra, ficou muito tempo sozinho lá, não estava conseguindo os resultados que ele esperava, que ele sentiu que ele estava entrando em depressão, que a terapia salvou a vida dele. Né? Ele deu uma declaração até corajosa, porque ainda dentro do ambiente do futebol, que é muito conservador, um ambiente muito machista, aquela coisa de, pô, cara, tu vai fazer terapia, pô, sabe? Então ele fala isso abertamente, foi muito legal, né? E aí é mais um exemplo do esporte, né? Eu vejo que grandes empresas, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava lendo sobre isso, antes da gente fazer a nossa gravação, tem apostado nisso, né? Essas empresas das big techs, assim, pressão muito grande, né? A coisa sempre de ter que entregar. Teve, psicólogo no RH, enfim. Mas hoje em dia você vê que o psicólogo tem um papel diferente ali. Ele não tá lá só para dizer que está. Ele de fato consegue fazer um trabalho muito maior, muito mais ampliado, por conta desse espaço que a psicologia tá tendo hoje em dia. Sim. Eu já vi também mercado de trabalho, eu, assim, dando também um relato rápido, eu no ensino médio tinha muita dúvida do que fazer. Então eu procurei uma orientação vocacional. Eu quis fugir dos testes, porque aqueles testes de internet muitas vezes, né? Você gosta de planta? Sim, botânica, biologia, né? Tem uns testes que não tem como. Mas eu fui fazer uma orientação vocacional e foi uma psicóloga, né, que estava se especializando mais em questão de mercado de trabalho, né, em orientação, e foi muito legal, né, porque não foi uma coisa tipo, você gosta disso, então acho que você tem que ir para essa área, não. Foi uma descoberta mesmo, assim, ela estimulou muito que eu, peraí, você se vê assim, você prefere isso, você gosta daquilo, você já pensou aí nesse caminho? Então ela me fez refletir muito, assim, foi muito bom, muito importante. E aí e foi uma psicóloga, né, e foi meu primeiro contato, inclusive, com psicóloga, eu terminei o ensino médio em 2006, foi em 2005, eu estava no segundo ano,
que era também assim, pô, psicóloga? Mas por que uma psicóloga para falar de profissão, sabe? Tinha essa coisa, como Mas mudou? é um período muito conturbado, assim, de muitas dúvidas. E acaba que você tendo alguém para falar sobre, ajuda muito. Sim. Até pela dúvida, porque muitas vezes você tem aquela coisa tradicional de medicina, direito e engenharia. Mas calma aí, tem outra possibilidade, né? Eu pensei em outras coisas. Tem muita gente que acaba seguindo por vontade dos pais, ou então algum incentivo maior do que para uma outra área. Sim. E aí, depois de um tempo, muita gente não banca a faculdade porque vê que não era o que queria. Sim. É o outro que queria. Exatamente. Então, uma terapia ajuda nisso. E você vê hoje, de duas maneiras diferentes, possibilidade e necessidade de especialização dentro da psicologia? Porque tem muita gente que, peraí, eu vou fazer psicologia, mas eu posso me especializar em algumas áreas. Assim. Você vê o pessoal buscando isso hoje? Sempre. Acho que não só na psicologia, qualquer área. Mas a psicologia, dentro de uma mesma base, é muito dividida. Então, tem a psicanálise, tem TCC, tem fenomenologia, tudo isso na base da psicologia, mas são abordagens completamente diferentes. Então, a faculdade, ela dá essa base, que é o estudo, né, da mente, enfim. Mas tem vários outros caminhos que você aprende na faculdade, mas não é aprofundado. E dá um exemplo. Essas abordagens, assim, Sim. Eu tive matérias de psicanálise, tive matérias de TCC, mas eu saí da faculdade, eu não era especialista naquilo, eu sabia o básico. Sim. Então, hoje em dia, eu direciono meu estudo para psicanálise, por exemplo. Tá. Então, existem especializações, pós, enfim, que você pode fazer para se aprofundar naquele assunto que a faculdade não consegue. São coisas muito grandes, né? Tipo, imagino que seja, né? Medicina. Você faz medicina, mas você vai para algum caminho. Você quer ser ginecologista, você quer ser cirurgião. Então, é meio por aí. E hoje, por exemplo, você tinha citado psicologia do esporte. Já há especialização nessa linha também? Tem. Já. Em muitas faculdades diferentes, pública, particular. E aí você já adapta aquele teu conhecimento para a questão do esporte, do rendimento, entendeu? Mas tem gente que já sabe desde sempre o que quer seguir, mas eu só consegui resolver mesmo mais pro final da faculdade, o que fazia sentido para mim. Então não é uma escolha... Essa escolha não precisa ser no início. Claro que se você tiver no início, você pode escolher. Tem matérias optativas, né? Você escolhe matérias optativas que vão mais de encontro com o que você quer. Mas não é uma grande questão não saber. Sim. Não, legal. A gente está caminhando já para o fim. Duas últimas perguntas, assim. Quando a gente olha para a galera que está fazendo, né, ou tem uma possibilidade de fazer psicologia, está pensando em psicologia, tem algumas pessoas que eu já percebi, que já conversaram comigo, que estão na dúvida ali, poxa, será que eu faço psicologia? Ou eu faço medicina e vou para psiquiatria? São coisas diferentes, mas tem gente que ainda fica ali naquele meio do caminho, assim. Eu sei que é mais complexo, mas para a galera que está nos assistindo, assim, e como é que você resumiria, assim, a diferença? Como é que você diria, olha, a psiquiatria vai mais nessa linha, a psicologia vai mais nessa linha? Como é que você explicaria para eles, olha, tem esse ponto aqui que a gente tem que saber a diferença? Eu acho que o próprio curso tem um peso muito grande, porque quando você quer se especializar em psiquiatria, você tem que passar pela medicina, que é um curso completamente diferente da psicologia. Então, é a questão da especialização. Primeiro você faz uma base, depois você se especializa no que você quer. Então, acho que começa por aí, que a medicina é bem difícil, é diferente, enfim. E é uma abordagem muito diferente. Eu vou fazer uma terapia com um psicólogo, eu vou procurar um psiquiatra. São abordagens muito diferentes, você vê? Sim, tem muitos psiquiatras que acabam fazendo, se formando em psicanálise, por exemplo. Para você ser psicanalista, você não precisa ser psicólogo necessariamente. Essa é uma parte da psicologia que você não precisa da faculdade. Então, psiquiatras que fazem esse curso de psicanálise para aprimorar os atendimentos. Mas vejo que tem muitos psiquiatras que estudam psiquiatria só. Então, vai muito para uma área medicamentosa. O paciente está com depressão, então ele vai receitar um remédio. A psicologia é pela fala. Então, a pessoa chega até o psicólogo, né, em sofrimento, enfim, e começa a falar sobre. Não tem essa questão de medicação, claro que pode encaminhar para um psiquiatra,
mas são caminhos diferentes, por mais que às vezes tenham o mesmo objetivo. Sim. Bom, legal. E uma última pergunta, assim, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo em comum, porque quando a gente está discutindo o mercado de trabalho hoje, um dos grandes debates em termos de palestras, em termos de estudos de internet, é sobre o avanço tecnológico que a gente está vivendo. Então, de fato, você já até citou a questão da tecnologia, inteligência artificial. Então, muitas vezes a gente não tem um contato pessoal porque o ChatGPT já respondeu a nossa dúvida. Então, ele já está ali o pessoal procurando, buscando, e não só o ChatGPT, né? Se a gente pensar em inteligência artificial, é até além disso. Você vê que hoje, esse avanço tecnológico rápido que a gente começou a enxergar, começou a vivenciar, ele é um mais aliado ou ele é um rival, assim, na psicologia? Você vê isso como uma preocupação ou você vê isso como um aliado? Ou de repente, com os dois ali? Porque você citou a tecnologia como uma forma que aproximou as pessoas pela internet, né? Pessoas, às vezes, que estão fazendo terapia com uma pessoa que vive num outro país. Então, aí eu acho que é um avanço tecnológico que ajudou. Mas você vê riscos, assim? Como é que você vê esse avanço? Ouso dizer que tem mais riscos do que prós. Você falou do ChatGPT, tem gente que vai perguntar, estou com tal coisa, né? Estou com dor de cabeça e enjoada, o que pode ser? E pessoas que de fato acreditam naquela resposta, só que é uma coisa muito generalizada, né? Não é um caso individual, não é um médico que vai lá olhar. Então, tem gente que usa de uma forma muito crua, assim, né? Sim. Acredita muito. É uma coisa que é muito generalizada. Que não... Arriscado também, né? É arriscado, sim. Sim. Tem um lado positivo da tecnologia que te abre possibilidades, né? Ali de fazer o online, como você falou, tem até mais gente procurando. Mas é isso, a questão tecnológica. Eu, por exemplo, olhando de fora, eu enxergo algumas profissões desaparecendo. Aí a questão da revolução industrial que a gente vê desde o colégio, né? Assim, tem profissões que vão sumir. Mas eu não vejo a psicologia sumindo, assim, pelo contrário, eu vejo o avanço tecnológico gerando mais ansiedade, e a galera... Quanto mais tem essa aceleração, enfim, esse avanço tecnológico mesmo, mais a psicologia fica em evidência, porque as pessoas veem que não é a tecnologia que vai fazer a saúde melhorar de alguma forma. Até falando de outras profissões, assim, educação física. Tem muita gente que faz online, enfim, que quer pegar um treino qualquer. Mas quem faz, de fato, com uma pessoa de carne e osso, vê que é diferente e que, de fato, é eficaz. Não, e a gente vê essa questão tecnológica porque muito se vê matérias saindo que a ansiedade, a depressão são as doenças do século XXI, assim, sim, né? Só aumenta. Só aumenta, né? E possivelmente por conta desse avanço tecnológico desenfreado. E aumentando isso, infelizmente, por outro lado, né, você vê uma necessidade cada vez maior das pessoas fazerem terapia. Sim. E a psicologia está aí crescendo, né? Que é um lado bom também. Para quem vai escolher a psicologia. Para quem vai escolher a psicologia, a demanda, né? Sim. Que aumentou. É isso. Bom, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu passar por muitas coisas, mercado de trabalho, projeções, a faculdade. É muito legal ver você voltar ao AZ, como várias pessoas voltaram ao AZ, entrar aqui um pouquinho, ter esse contato de novo, não perder esse contato, né? O AZ que é feito por vocês, assim, que passaram por aqui. Então, fico muito feliz, espero que esse papo tenha ajudado, tenha esclarecido mais coisas aí, mais detalhes na hora de tomar essa decisão que é tão importante para a nossa vida. E psicologia está aí, sendo um pouquinho mais desvendada, uma das carreiras que mais cresce, uma das carreiras que, consequentemente, se tornam mais buscada. Cada ano a gente vê uma busca maior, nota de corte está aumentando, infelizmente também, essa é a procura aumentando, a relação candidato-vaga piora, mas é uma situação que está se abrindo no mercado, acho que é interessante pela busca que a gente tem. Então, espero que tenha ajudado e nos vemos em breve em mais episódios do Bicast Profissões. Um abraço, galera.